Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que acompanha as mídias sociais da Paróquia de São Sebastião, Diocese de Anápolis, Goiás, paz e bem. Este é um momento de reflexão da liturgia da palavra. Neste domingo, 8 de novembro, iremos meditar, celebrar o 32º domingo do tempo comum. O tema central de toda a liturgia da palavra é a realidade cristã da vigilância, mas da vigilância com sabedoria e esperança, até que a história humana seja concluída em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura nos traz um texto do livro da Sabedoria. Trata-se de um daqueles livros do Antigo Testamento que compõem o conjunto dos livros sapienciais. Sabedoria é o último livro escrito do Antigo Testamento e nele encontramos forte influência da cultura grega, haja vista que ele foi escrito na língua grega no primeiro século antes de Cristo. A intenção do autor do livro da Sabedoria é nos passar a imagem desse dom de Deus que é a própria sabedoria. Mais do que isso, é nos mostrar a sabedoria como uma ação de Deus que vem ao nosso encontro. No fundo, é mostrar a beleza, a luminosidade da sabedoria. Nos primeiros versículos da leitura, podemos ler: a sabedoria é resplandecente e não murcha. Ela se mostra facilmente a quem lhe tem amor. A sabedoria é resplandecente, ou seja, ela é luminosa, ela não murcha, mas pelo contrário, ela cresce, ela não definha, mas ela se torna cada vez mais vistosa, vigorosa diante daquele e naquele que a busca com amor. A intenção desse texto é mostrar que o sábio é aquele que busca a sabedoria e que pratica a sabedoria. Ser sábio é muito mais do que ter muito conhecimento. A sabedoria aqui consiste num comportamento. Portanto, ocorre aqui a união entre conhecimento e virtude. Ser sábio é aquele que sabe o que tem de fazer para cumprir a vontade de Deus. A segunda leitura nos traz um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nela, o apóstolo, com uma linguagem apocalíptica, ou seja, carregada de símbolos, busca animar a comunidade no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. São Paulo vai dizer: irmãos, não queremos deixá-los sem saber das coisas que se referem aos que adormeceram, para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. De fato, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levará consigo aqueles que adormeceram em Jesus. Era comum naquela comunidade que alguns membros sentissem certas dúvidas sobre o que aconteceria com aqueles que morreram antes da segunda vinda de Cristo, ou ainda de todo o antigo povo de Israel, porque alguns esperavam a breve vinda do Senhor para concluir a história humana. Ocorre que esta segunda vinda não aconteceu
tão rapidamente como eles esperavam e as dúvidas surgiram. Por isso, São Paulo, com essa linguagem carregada de símbolos, busca tranquilizar, animar aquela comunidade na esperança da segunda vinda de Cristo. E essa animação consiste em viver efetivamente a fé cristã no já da nossa história. O evangelho proclamado neste domingo é tirado do Evangelho de Mateus, da parábola conhecida como das 10 virgens. Vejamos mais de perto o que esta parábola nos diz. Então, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao seu encontro. Para compreendermos melhor esta parábola, é importante que tenhamos presente todo o ritual de casamento próprio daquela cultura judaica no qual Jesus vivia. Era comum que, após as celebrações do casamento, que o noivo ficasse negociando com os pais da noiva aquilo que ele daria como dote por receber aquela moça como sua esposa. E do lado da moça existia todo um pesar por ela sair de casa, ao passo que, para o noivo, era importante que o seu dote fosse volumoso, porque isso significaria perante os seus familiares e vizinhos que aquela sua esposa era muito valiosa. E essa negociação, então, poderia ir até tarde da noite. Daí, então, o noivo ir ao encontro da noiva quase à meia-noite, conforme o texto nos relata. A noiva, por sua vez, ficava na companhia de suas amigas. Portanto, daí a presença de 10 jovens ou 10 virgens, conforme nos traz o Evangelho. Após a chegada do noivo, a noiva sairia com ele em procissão até a sua nova casa. E aí todas as suas amigas iriam iluminando o caminho com as suas lamparinas. Ocorre que, dentre essas amigas da noiva, 5 delas eram imprudentes, ou, conforme diz alguns outros textos traduzidos, como insensatas ou ainda imprevidentes, querendo dizer o contrário daquelas que eram prudentes, que eram sensatas, que tinham juízo e que providenciaram óleo suficiente para seguir em procissão. Olhando para este evangelho, Jesus o compara com o reino dos céus, mostrando que a atitude do cristão deve ser uma atitude de prudência, que o cristão deve carregar em sua lamparina o óleo. E nós sabemos que o óleo tem um significado muito rico na tradição cristã a partir do batismo. Portanto, é um alerta a todos nós, cristãos e cristãs, que, se quisermos permanecermos vigilantes à espera desse noivo, que é o próprio Jesus, devemos carregar o óleo do Evangelho, o óleo das bem-aventuranças que nós vimos no domingo anterior.
E é por isso então que a liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, a importância da sabedoria, porque só o sábio consegue ser prudente, só o sábio cristão sabe viver neste mundo em meio às suas dificuldades e alegrias, à espera da vinda do Senhor. E é essa mensagem também que São Paulo quis mostrar aos membros da comunidade cristã de Tessalônica, que, mesmo esperando a segunda vinda do Senhor, é preciso ser sal da terra e luz do mundo, como nos diz o Evangelho, ou seja, é preciso vivermos na esperança, vigilantes. E não se trata, nessas linguagens simbólicas aqui, de despertar medo naqueles que esperam a segunda vinda do Senhor. Ao contrário, essa mensagem é uma esperança que desperta no cristão o amor pela sabedoria, o amor pela verdade, porque o cristão sabe que a sua vida não é uma vida que começou no absurdo e vai terminar no absurdo, ou no nada antes de existir e terminar no nada após a morte. Pela ressurreição do Senhor, vai nos dizer São Paulo, todos nós iremos nos encontrar no fim da história humana com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a vida do cristão é uma vida que tem a sua origem no coração de Deus e que termina no próprio Deus. É uma vida com finalidade, é uma vida com propósito, é uma vida com sentido, é uma vida com significado, que tem uma direção. E esse sentido, essa direção, é o próprio Deus. Cabe a nós, cristãos e cristãs, acolhermos essa sabedoria da palavra contida no próprio livro da sabedoria, nas próprias palavras de São Paulo e na parábola do reino de Deus que Jesus nos contou das 10 virgens, sendo 5 imprudentes e 5 prudentes. Sejamos nós, cristãos e cristãs, prudentes, cristãos e cristãs que carregam em suas lamparinas o óleo suave dos ensinamentos de Jesus, o óleo do Evangelho, o óleo das bem-aventuranças. Que alegria nós, cristãos e cristãs, sabermos que o Senhor, nosso Deus, nos oferece todos esses recursos para que a nossa história não seja uma história de absurdo, mas uma história de salvação. O Senhor nosso Deus é um Deus sábio e se dá a nós em sabedoria, se dá a nós através da igreja, da comunidade cristã. Portanto, todos nós temos vários recursos, entre aspas, para acolhermos com alegria, com coragem, a mensagem do Evangelho. E não com medo, com desconfiança, achando que todas as dificuldades, todas as catástrofes do mundo sejam enviadas por Deus. Ao contrário, o que o Senhor nos envia é uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento para que acolhamos o dom da sabedoria, acolhamos o dom da palavra, o dom da fé e possamos, como cristãos e cristãs, vivermos neste mundo a nossa história de salvação para que um dia, quando o Senhor voltar, possamos já com a nossa vida ter dado a nossa resposta, a nossa escolha pelo Evangelho, a nossa escolha pela Palavra de Deus. Que você, irmão e irmã, possa fazer uma bela meditação da Palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor. Que você fique com Deus e possa rezar por todos os cristãos e cristãs neste mundo que estão passando por dificuldades, passam para que possam encontrar na esperança cristã a coragem necessária para continuar a sua vida com sentido, com felicidade em Deus. Nós convidamos você a participar deste momento de reflexão também,
colocando a sua mensagem no Instagram ou mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Este é um momento também interativo que nós levamos com muito carinho e amor a você aí na sua casa. Fiquem com Deus.